Bom dia, eu sou a Bárbara Buchala, economista do Santander Private Banking, e esse é o Morning Briefing do dia 29 de novembro. Em coletiva de imprensa com os Ministérios da Fazenda e Planejamento ontem, algumas propostas do pacote de gastos e da reforma da tributação sobre a renda foram detalhadas. A dúvida do mercado segue sendo sobre o potencial de economia do pacote e sobre a efetividade das medidas de compensação para a renúncia de receita com o aumento da isenção do imposto de renda. A compensação estipula a cobrança de IR mínimo de até 10% para pessoa física com rendimento a partir de R$ 600 mil anuais. Rendas com dividendos, aluguéis e juros sobre o capital próprio serão contabilizadas na renda pessoal. O governo também propõe o fim de isenção de IR para aposentados por moléstia grave ou acidente que ganhem mais de R$ 20 mil, mas em contrapartida permite a dedução de todos os gastos com saúde do IR, sem limites. A arrecadação com tais medidas poderia gerar uma receita de R$ 35 bilhões anuais. Serão enviados 3 textos para o Congresso Nacional, uma proposta de emenda constitucional que conterá a maior parte das medidas e 2 projetos de leis complementares, voltados ao fim dos chamados supersalários e à isenção do IR para a faixa de até R$ 5 mil mensais e suas compensações. Há a possibilidade de tais pautas serem votadas antes do recesso parlamentar, até meados do próximo mês. Contudo, o calendário no Congresso estará apertado neste fim de ano, com a votação da regulamentação da reforma tributária sobre o consumo e da lei orçamentária anual. A maior percepção de risco fiscal levou o câmbio a ultrapassar os R$ 6 por dólar na sessão, apesar de ter encerrado pouco abaixo disso. O Ibovespa recuou e a curva de juros abriu em toda a sua extensão, precificando a necessidade de um patamar de Selic bastante restritivo à frente, diante dos riscos inflacionários derivados da apreciação do dólar. Inclusive, o câmbio e preços de algumas commodities foram responsáveis pela aceleração da taxa anual do IGPM em novembro. O IGPM teve alta de 1,30% em novembro ante outubro, acima do esperado pelo mercado, apesar de ter desacelerado levemente em relação à taxa mensal anterior. Em 12 meses, subiu 6,3%, ante a 5,6% anteriormente. Semelhante a outubro, os preços no atacado de novembro foram influenciados por produtos da agropecuária. As principais contribuições desse setor vieram da carne bovina, do milho e da soja. Também divulgadas ontem, as concessões de crédito do Sistema Financeiro Nacional voltaram a perder força em outubro, passando de uma elevação de 15,5% para outra de 8,5% nos últimos 12 meses, apesar do avanço mensal. Já o saldo das operações teve leve aceleração. A inadimplência do crédito livre ficou praticamente estável pelo 8º mês consecutivo, em 4,4%. O comprometimento de renda e o endividamento das famílias também sofreram poucas alterações. Em palestra proferida no final do dia, o diretor de política monetária e futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, reforçou o tom de comunicação mais duro do Copom, enfatizando o descontentamento com a desancoragem das expectativas de inflação e afirmando que, de acordo com os indicadores, seria lógico supor que os juros devem ficar em nível mais contracionista. Os mercados norte-americanos permaneceram fechados ontem por conta do feriado de Ação de Graças, e a liquidez reduzida manteve a cotação do dólar em relação a outras moedas fortes relativamente estável. Hoje os mercados operam em meia sessão em dia de Black Friday. Na zona do euro, a inflação acelerou de 2% para 2,3% em 12 meses até novembro, acima da meta do Banco Central Europeu. O núcleo do CPI seguiu com taxa de 2,7%. A pressão recente na inflação é puxada pela dissipação da deflação da energia, enquanto a inflação de serviços segue alta, apesar de ter desacelerado levemente em novembro. Na agenda de hoje, acompanharemos os resultados do setor público no Brasil, a taxa de desemprego e o relatório da dívida do Tesouro. Também conheceremos a bandeira tarifária de energia elétrica para dezembro, que, se for alterada para bandeira verde, pode trazer algum alívio à inflação no mês que vem. Se você quiser mais detalhes desse e de outros assuntos, acesse o canal do Santander Private Banking no YouTube. Por hoje é só e até a semana que vem.